Olá, amigos da Paranormal Ataque. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e com o mínimo de juízo para não precisar fazer uso do que eu vou falar. Todas as consequências e advertências sobre pactos satânicos. Fica comigo aqui até o final e descubra por que você não deve vender a sua mixaria que você chama de alma. Muitos vão dizer que o inferno não é pela eternidade e as consequências de se fazer um pacto não são tão terríveis assim. Que na verdade isso é invenção dos religiosos para te afastar da verdade. Mas eu sou daqueles que acreditam que a coisa é bem pior do que os religiosos conseguem pintar. E eu estou mais tentando crer que o sofrimento que te espera por causa de uns desejos materiais é muito mais desproporcional ao que você ganhou em troca. E antes que alguns se decepcionem aqui aguardando que eu ensine como fazer um pacto satânico, lamento que isso não vai acontecer. Esse vídeo é para aqueles que fizeram um pacto e o tempo está acabando e você está morrendo de medo de quando chegar a hora do tinhoso vir cobrar a parte dele do acordo. As pessoas fazem pactos pelos mais diversos motivos. Tem aqueles que querem ficar ricos, tem aqueles que querem ter todos os homens ou mulheres que desejarem, tem aqueles que querem ser famosos e por acaso esse é o acordo mais comum, ter sucesso e poder, sim, e ser invejado e admirado por multidões, isso vale para ambos, homens e mulheres. Agora, se você pensa que o capeta vem em pessoa fazer o pacto com você, só tem a dizer que você está plenamente enganado. Ele não vai sair da sua suíte infernal à toa. Ele tem os seus corretores, por assim dizer, para comprar almas. E vamos dar os nomes aqui de alguns. Astaroth, esse é considerado o número 1 em pactos. Ele tem praticamente o quadro de funcionário do mês no inferno. E seu nome vem sendo mencionado em textos antigos como o Grimório Verum e o Lemegton, que é mais conhecido como a chave menor de Salomão. Nesses grimórios, ele é conhecido como um vasto conhecedor dos desejos humanos e influências sobre o mundo terreno. Depois dele vem Azazel. Mesmo sendo um príncipe, ele não tem uma lista de almas conquistadas tão grandes como a da Astaroth, que na ordem infernal é um duque. Mas esses dois só fazem pactos de alto nível com mortais que podem fazer grandes estragos ou alcançar multidões para o capeta, né? Para todo o resto da plebe, o capeta tem os incubos e sucubos, e é para aqueles que não sabem o que são os incubos e sucubos, eu vou dar aqui uma pequena explicação sobre cada um deles, começando pelo incubus. O incubus é uma entidade demoníaca masculina que, segundo lendas e tradições medievais, visita mulheres durante o sono com o intuito de manter relações com elas enquanto elas dormem. São aqueles sonhos muito safadinhos, pode-se dizer. Um incubo sugando a sua energia vital. A palavra incubo vem do latim incubare, que significa deitar sobre ou estar sobre, refletindo a crença de que esses demônios se deitam sobre a vítima enquanto ela está dormindo. Já o súcubus é o demônio feminino que seduz os homens durante o sono para sugar sua energia vital, e essas entidades são relacionadas à luxúria e à prostituição, que é considerada sagrada em diversas tradições ocultistas. E se você pensa que os súcubos são demônios menores, saibam que Lilith, Naamah, Agrat, Bat e Mahalat, Yezreel e Zenunim são consideradas deusas demônios, ligadas às práticas sexuais sagradas e vistas como súcubos em certas interpretações. A aparência dos súcubos varia conforme a fonte esotérica que falam sobre elas. Mas a maioria concorda que elas se apresentam como mulheres de beleza incomum, mas com asas, chifres e caudas. O objetivo dos súcubos é seduzir os homens fracos de vontade e de espírito e atraí-los para relações sexuais onde a sua energia vital vai ser sugada, chegando em alguns casos levando-os à morte. E segundo o livro da Inquisição, o Malleus Maleficarium, que do latim quer dizer o martelo das bruxas, nesse livro os inquisidores falam que os súcubos colhem os sêmens dos homens para que os íncubos usem para fertilizar as mulheres e assim elas gerarem crianças demoníacas a serviço do diabo. Existe mais um demônio para entrar nessa lista, que ele é bem pouco conhecido, e é o que anda por aí fazendo pacto em seu nome. É Empusa. Empusa é um espírito associado à deusa Hecate, descrita como uma criatura monstruosa,
com cabelos em chamas, pernas de burro, uma de burro e outra de bronze, conhecida por devorar viajantes que andavam sozinhos pelas estradas e se deleitar com o sangue de jovens atacados durante o sono. Empusa é capaz de se transformar numa mulher linda e sedutora para negociar pactos em nome de Satã. E quando chegada a hora de pagar pelo pacto, ela veste a sua melhor roupa para ir cobrar a parte que cabe ao capeta. E você já se perguntou quando foi que aconteceu o primeiro pacto conhecido que foi registrado na história? Bom, eu tenho essa informação. E ela aconteceu em 583 d.C., onde Teófilo de Adana, arcediago da igreja cristã, e antes que você pergunte o que diabos é um arcediago, ele é como um diácono da igreja, só que tem poderes especiais dados pelo bispo. Mas voltando ao Teófilo, né, ele ficou chateado, para não usar outra palavra, por não ter tido ganho a eleição para bispo. Então o Teófilo procurou um mago judeu para que intermediasse um acordo dele com o diabo, para que o demo tomasse o bispo, né? E parece que ele conseguiu o que queria, mas com medo das cláusulas contratuais ou por arrependimento mesmo, ele buscou a intercessão da Virgem Maria para ajudá-lo a quebrar o pacto diante do seu real arrependimento. Real, tá? Agora, digamos como Teófilo de Adana, que você tenha feito caquinha e fez um pacto com o tio Lu, e depois do oba-oba percebeu que o tempo para aproveitar os benefícios é muito curto. Ou se teve um rompante de juízo, viu a besteira que fez e se arrependeu e quer saber como quebrar o pacto. Bom, chegou o momento de saber. Diferente de fazer pacto que leva dias e requer uma longa preparação física e mental, a quebra para a sua sorte e tristeza do capeta não requer grandes preparos. E vamos ao que interessa. Primeiro, você tem que ter fé. Você precisa ter fé em Deus e que Ele vai te libertar do pacto, porque Ele é justo e perfeito. Segundo, arrependimento sincero, não é arrependimento por medo, é arrependimento de verdade, em relação aos atos praticados sob a inspiração do mal. Terceiro, renunciar, renegar qualquer pacto firmado com o diabo de forma explícita em declaração verbal e íntima na frente de testemunhas que podem ser pessoas de sua confiança. Quarto, destruir todos os escritos, fórmulas, talismãs, objetos, enfim, todo o material que foi usado para que se conseguisse fazer o pacto com o capeta. Quinto, queimar o pacto se foi escrito em papel ou pergaminho. Sexto, olha, esse é difícil, hein? Renunciar todos os bens, objetos, benefícios que se obteve com o pacto e compensar qualquer pessoa que foi amarrada a você ou prejudicada pelo pacto. Acho que a última parte, né, é a mais difícil de todas, não é mesmo? Ainda mais se você tiver que pedir perdão a alguém que você prejudicou. E para fechar, somente para aqueles que ficaram até o final, eu vou contar a história de um mercador árabe que fez um pacto com o diabo e se arrependeu no final. Reza a lenda de que um mercador fez um pacto com o diabo para que se tornasse o homem mais rico do Oriente. Só que vendo chegar o fim do seu contrato, e nada arrependido do que tinha feito ele diante do diabo, fez uma proposta, um jogo de xadrez. Se ele perdesse, o diabo dobraria sua pena. Se ele ganhasse, ficaria com tudo e o diabo sairia sem levar a alma dele. O diabo, que adora uma barganha, né, não pensou duas vezes e aceitou o jogo, e o mercador, que era exímio jogador, tão bom quanto o diabo, estava perdendo quase todas as jogadas. E quando o diabo só precisava de jogar uma jogada para fazer o checkmate, ele observa a mesa, se levanta, arreganha os dentes, dá um berro assustador e desaparece num redemoinho de fogo e enxofre. O mercador, muito tranquilo, e sem se abalar nem por um segundo, ele se levanta, se senta no lugar do diabo, no tabuleiro, pega a peça que falta para fazer o checkmate e completa a jogada da vitória do diabo. Como preveia, ele ia formar uma cruz no tabuleiro. Moral da história, o diabo com seus pactos pouco ou nenhum poder tem diante dos símbolos de Deus. Se você gostou, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu te vejo até a próxima. E, por favor, não faz porcaria nenhuma de pacto.